sobre... Oi, Léo, boa noite. Boa noite. Boa noite, cara. Tô explicando aqui o pessoal que estava prometido a gente falar aqui sobre feminismo hoje. E a mulher em cargos de poder. Mas infelizmente nossa convidada teve um problema pessoal. Um ente querido dela está muito doente e realmente é totalmente entendível que ela não estava com cabeça para poder a gente fazer essa live, né? É o momento de pedir também essas compreensões. Verdade. E de antemão eu quero desejar que melhoras para o familiar dela. Ela está online aqui assistindo a gente. Que dê tudo certo. Vamos entregar na mão de Deus, que vai dar tudo sempre na vontade dele, né? Esperar e ter fé de que ele se recupere. E graças a Deus eu consegui, a gente estava marcado aí uma live para dia 7 de julho e consegui antecipar com você. Você aceitou de primeira mão e salvou assim minha vida para que essa semana não deixasse de ter live. Então, Léo, eu queria primeiramente, cara, que você se apresentasse, certo? Falasse aí todo o seu currículo, seu nome, idade, para depois a gente continuar aqui no assunto. Primeiro dizer que eu conheço Rafael Fabiano aí pelas contas de Ana Patrícia há uns 32 anos. Eu sou jornalista formado pela UFRN, né? Eu trabalho hoje no Sesc, na parte de comunicação. Mandar um abraço pro pessoal lá também, já está na escuta aí, assistindo a gente aí, já viu o pessoal do Sesc. E terminei engenharia também civil, em 2017, onde o meu TCC eu transformei em livro dentro da temática que a gente vai abordar aqui, né, que é a Segunda Guerra no RN. Eu escrevi o meu TCC sobre a engenharia norte-americana em Natal durante a Segunda Guerra. E ficou bom material e o professor perguntou se eu não queria lançar o livro. Então daí saiu o livro, né? E fui da Fundação Rampa, que é uma entidade que pesquisa a história da aviação no Rio Grande do Norte. E sou engajado nessas causas, né? Que o que for ligado à história e à aviação, né? Tô envolvido. Então, basicamente é isso. Você também é editor de um site que fala sobre isso na aviação? Isso. Eu estou com um site, né, um blog sobre a aviação e história, chamado P47, Aviação e História, e está hospedado lá no Grande Ponto, no portal Grande Ponto, e dentro do Facebook também tem uma página dedicada que eu botei no ar ontem, estou abastecendo aos poucos, né, vou migrar o conteúdo para lá. Certo. Aí nessa plataforma você vai falar especificamente da aviação do RN ou da aviação em geral? A minha temática é aviação e história, então assim, eu escolhi isso porque para ficar bem abrangente, porque o que eu via era blogs que eu gosto de história ou aviação. Eu tentei unir as duas coisas, então lá tem desde coisas modernas, como o treinamento que a Secretaria de Segurança fez com os cães usando helicóptero, eu botei lá. Como também tem matérias históricas, resgate que eu fiz, ontem mesmo eu postei sobre o avião de Maria Boa, porque tinha esse nome, né? Existia um grande mito aí, né? Que o avião era americano, o avião era brasileiro, então eu provei que o avião era brasileiro, botei lá todos os documentos, a parte histórica, né? Tem pesquisa em andamento, né? Tô pesquisando sobre um avião que foi abatido aqui no Nordeste, que então pode ser a primeira vítima da guerra do Brasil, né? E N coisas. Então, assim, quem gostar de história e aviação, o blog vai ter esse conteúdo lá. Vai encontrar tudo lá num canto só. Vai. Que massa! E eu sempre fui um entusiasta de ouvir você falar, né? Como você falou aí, nós somos de 83, você já completou 37 anos e eu completo agora em agosto. Isso, então, bem próximo. Se nós nos conhecemos e estudamos juntos desde o maternal, quer dizer, nós na escola mais ou menos com 3 anos, 2 anos e um pouquinho, nós já nos conhecemos há uns 34 anos por aí, nessa faixa. 34 anos, isso. Eu agradecer a presença de Hugo Leonardo aí, ó, que ficou ansioso para participar conosco aí, ó. Ele disse que ia comprar uma caixa de cerveja para poder assistir a gente. Então, eu sempre ouvi você crescendo, né, pro seu pai ser militar, e você cresceu também, passou uma parte da infância ali dentro do CAPRE. As pessoas perguntam, porque eu não sou historiador, né? As pessoas perguntam de onde é que surgiu o interesse. Então, assim, eu não sei responder ao certo. Eu acho que por ser filho de militar, e olha que meu pai, você conhece um pouco meu pai, assim, ele não é muito de conversar comigo essas coisas não, mas de vez em quando eu arranco alguma coisa dele, né? Mas assim, criou esse interesse, né? Então eu gosto muito de ler, gosto principalmente desse assunto, né? Então, tento me especializar sempre, né? Para não dar barrigada, não passar conteúdo falso, né? Principalmente hoje em dia na internet tem essa preocupação, né? Então,
Verdade. Vou tentando melhorar cada dia. Já tem várias perguntas aqui, viu, Léo? Já, o blog é Pre-47 Aviação e História. Tá dentro do portal Grande Ponto. E tá no Facebook também. E Romer aqui já perguntou se você é piloto ou só gosta da aviação. Não, só gosto de aviação, né? Na verdade, eu até passo mal voando já. Tem algumas experiências minhas engraçadas, né? Mas, assim, só gosto de aviação. Né? Sim, eu sou testemunha disso, que desde pequeno Leonardo era aficionado por avião. E tudo que a gente perguntava, a gente dizia, esse avião é, sei lá, eu me lembro que na época da gente era infância, foi lançado o F-16, eu não me lembro, e eu dizia, esse aqui é um F-16, você disse, não, esse aqui é um F-15, não sei o quê, foi usado pelos americanos na época de tal. Então você tinha tudo na ponta da língua, era muito bom, bicho, era muito bom conversar com você sobre isso. Sempre gostei, cara, assim, e tentar também passar conteúdo, né? Porque tem muita gente, eu costumo dizer, história e aviação atrai muito doido. Sério mesmo, assim, aparecem umas coisas malucas, sabe? Mas graças a Deus, assim, com a internet, né, hoje em dia, com as redes sociais, tem sido muito bom. Eu tenho contato com pessoas praticamente no mundo todo. Eu tenho amigos na Itália, tenho amigos na Europa, Estados Unidos, que compartilham comigo esse assunto. E assim, melhorou muito esse acesso à internet, como pesquisar, né? A parte da documentação também é muito importante. Verdade. Deixa eu dizer aqui ao pessoal que está assistindo, quem quiser mandar uma pergunta especificamente para Léo, do lado onde tem comentar, tem uma cartazinha com a interrogação dentro. É só clicar nela, certo? Fazer a pergunta que eu boto aqui, fica todo mundo lá, todo mundo vê, tá certo? De forma mais destacada. O áudio tá bom, Fabiano? E a luz? Tá legal aí? Sim, tá tranquilo. Tá bom. Isso, tá bom. Então vamos lá. Essa parte aqui a gente nos conheceu, há 34 anos conhece e vê essa questão aí, né, Léo? Vamos partir aqui para a parte do nosso assunto, que é você especialista. Hoje eu estou mais como um espectador e aprendiz do que propriamente para bater um papo com você sobre o assunto, até porque eu sou um leigo nesse assunto. E eu quero eu quero aqui hoje aprender bastante sobre isso, porque às vezes eu vejo suas lives e, cara, é muito massa a gente ver essa questão da história, de como funcionou tudo, e eu espero também que as pessoas aqui gostem. Então vamos lá, por que danado o Brasil inventou de se meter na Segunda Guerra Mundial? Eu fiz uma live recentemente e a gente conversou sobre isso, né, que aquela velha história que o alemão Vargas era um ditador, o presidente na época era Getúlio Vargas, né, era um ditador, né, então ele tinha mais aproximação política com Hitler e Mussolini, né, lá com o nazifascismo, do que com a democracia, né, dos aliados, né, Inglaterra e americana. Mas, e o Brasil tinha boas relações comerciais com a Alemanha na época, era muito forte a transação comercial com a Alemanha, então tinha tudo para Hitler, Vargas apoiar Hitler, né? Contudo, desde a década de 30, final da década de 30, quando a guerra começa a se desenrolar na Europa, né, nas colônias, né, dos países europeus, norte da África, Hitler invadindo a Polônia, né, contrariando ali acordos internacionais. Em 39, os Estados Unidos encabeçam grandes conferências envolvendo os países da América como um todo, e eles entram em acordo, né, que já nos anos 40, que se uma nação americana fosse atacada por um país não americano, né, os demais países iriam se juntar na defesa disso, né. Então Vargas tinha um acordo atrelado com Roosevelt, né, com os americanos. Mas fora isso tem a questão econômica, né, como eu falei, o Brasil tinha boas relações comerciais com os alemães. Inclusive os alemães prometeram dar recursos para que o Brasil fizesse a sua companhia siderúrgica, né, a famosa CSN, que saiu depois, né. Mas aí começa a guerra, né, os esforços econômicos alemães estão voltados para o esforço de guerra, e não tem como cumprir a palavra com Vargas. Então inicia uma negociação bem próxima com os americanos, né? Um embaixador brasileiro chamado Oswaldo Aranha foi decisivo nisso, e eles entram num acordo de que não existia guerra ainda com os Estados Unidos nem com o Brasil. Isso que é um pouco confuso explicar por que o Brasil entrou nessa, né? Mas era mais pela questão, primeiro, parcerias comerciais, né? Os Estados Unidos, os países aliados, estavam comprando matéria-prima, certo? Para abastecer a indústria americana, que estava fornecendo material bélico para os aliados, no caso, principalmente os ingleses, né? E entre esse acordo, ele precisava de bases no território brasileiro, que no caso entraria Natal, nesse circuito aí, no Nordeste, né?
E em troca de ceder o território para essas bases, o governo americano ele deu aporte financeiro para que o Brasil tivesse a sua primeira companhia siderúrgica. O Brasil iria se industrializar a partir dali, né? Então, basicamente, o contexto é esse, né? Antes mesmo do Brasil e os Estados Unidos entrarem na guerra, oficialmente, os dois já estavam envolvidos no cenário bélico. Já estava nos bastidores ali, já, né? Já estava nos bastidores. Querendo Né? ou não estava então, ativamente, mas estava na parte de produção. Não estava. E isso causou muito problema diplomático com os alemães, porque aumentou muito o afundamento de navios aqui na costa, navios brasileiros. Né? Para vocês terem uma ideia, morreu mais brasileiro em afundamento de navio mercante do que combatendo lá na Itália. Foram mais de 2.000 mortos aqui na costa. E muitos deles aqui na costa do Nordeste. Né? Há relatos de que em Maceió, Salvador, chegavam muitos corpos na beira-mar de navios afundados. Inclusive tinha navio que era afundado, o outro navio ia resgatar e o submarino ficava esperando. E atacava também o navio que estava no apoio. Ou seja, era guerra mesmo aqui na costa do Nordeste. E todo mundo achando que só estava rolando lá para a banda da Europa. Até hoje, muita gente. As pessoas não sabem o que realmente aconteceu, né? Que um dos cenários da Segunda Guerra é batalha no Atlântico. E aconteceu aqui, no Brasil. Até na escola a gente aprende assim, né? A gente só aprende que iniciou-se a guerra e acabou-se na Europa. É isso que a gente aprende na escola. Isso. E que os pracinhos saíram daqui para lá. E nessa época, só quem tem essa tecnologia de submarino eram os alemães? Alemães, italianos, japoneses também tinham uma certa experiência, mas quem usava com eficiência mesmo eram os alemães. Desde a Primeira Guerra eles já vinham utilizando submarinos, né? Vamos dizer assim, que eles aprimoram esse uso na Segunda Guerra. Né? Uma coisa interessante, falou da escola, né? Na escola, quando foi dado esse conteúdo, como eu gostava, fiquei muito ansioso. E foi tão rápido assim, começou a guerra aqui em dezembro e encerrou em 45, pronto. É isso que a gente aprende na escola. Né? E a gente não tem noção do quanto que o Brasil se envolveu nisso, né? Como foi impactante para a época, para a sociedade, né? Justamente. E em 1939, essa questão do cenário de pré-guerra, né? Natal. O que aconteceu é o seguinte, Natal era uma cidade provinciana. Né? Natal, no censo de 1940, tinha 50 mil habitantes. Né? Era muito pouco, até mesmo para a época era muito pouco. E o cenário era o seguinte, era Natal, uma cidade que já estava no roteiro da aviação desde a década de 20, já era conhecido como um roteiro de aviação, né? E não tinha muito o que fazer aqui. Aqui você não tem indústria, aqui você não tinha um comércio ali na Ribeira, né? E a cidade era essa, as pessoas se conheciam pelo nome, né? Você sabia quem era quem, e você tinha aqui uma coisa interessante, antes da guerra. Era uma João Câmara. Hoje estamos na faixa dos 40 mil. Pronto, era uma João Câmara, né? Agora tem uma curiosidade, aqui você tinha convivendo era o cosmopolita, você tinha italianos da empresa aérea, você tinha franceses da Air France, você tinha alemães da Lufthansa, e você tinha os americanos da Panam. Né? Isso então, são companhias aéreas, né? Companhias aéreas que tinha Natal como ponto de apoio. Por quê? Devido, a gente vai falar disso, a proximidade com a África, né? Mas inicialmente, porque assim, os aviões não tinham autonomia, eles tinham que fazer várias escalas, né? E Natal estava nessas escalas. Em contrapartida, Natal era uma base de apoio para essas empresas. Então você tinha várias nações convivendo aqui. Né? Tanto que tem aqueles velhos mitos que Saint-Exupéry teve Natal por causa da Air France, né? Que eu não acredito. Né? Você tinha os alemães, você tem um asa alemão da Segunda Guerra que foi piloto aqui em Natal durante a Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra, né? Você tem corpos no Alecrim de alemães que sofreram um acidente aéreo aqui antes da Segunda Guerra, né? E entre outras histórias de espionagem, os italianos espionando os americanos antes da guerra, porque o eixo já estava formado, existia todo um cenário de guerra lá na Europa, né? E os alemães também, existem documentos, ofícios alemães enviados, porque assim, era aquele sindicato Condor da Lufthansa, né? E reportava ao governo alemão, que aqui tinha uma movimentação muito grande de americanos, e os alemães já estavam em guerra lá na Europa com os ingleses, né? Tanto que os alemães vão embora de Natal já na década de 40, já no limite já de começar a guerra com os Estados Unidos. Agora por quê? Quando a guerra estoura na Europa realmente, os americanos que forneciam combustível, né, eles cortaram o fornecimento de combustível dos alemães, então não tinham o que fazer mais aqui, tiveram que ir embora. Né? Aí começa realmente a ocupação americana. Aí o porquê que Natal foi escolhido? A gente como fala falei, de Natal, Parnamirim, Abaixo foi Parnamirim, mas Natal, tenta explicar isso aí. É assim, o Natal Parnamirim, né? Porque na época não existia Parnamirim, então era Natal, né? O
campo de Parnamirim, como era conhecido, essa foto aí é uma foto de um avião alemão lá no Rio Potengi, né? Que já é do final dos anos 30, chegando nos anos 40, né? Eles tinham uma base ali mais ou menos embaixo da ponte Newton Navarro, mais ou menos vizinha ali a Praia do Y, onde tem o quartel do Exército, o GAC, né? E existe todo esse contexto de Natal ser o ponto mais próximo da África, né? Os americanos, os ingleses estavam combatendo lá no norte da África, né? O Rommel, o raposa do exército, o general alemão era uma figura conhecida, então assim, estava combatendo os ingleses lá, e os ingleses precisavam ser abastecidos com material bélico, com avião, com jipe, com tanque, com tropa, né? E o que era da parte de avião passava por Natal, certo? Aí você tem esse mapinha aí, esse mapa é interessante porque esse é a travessia de Jean Mermoz em 1930, né? Aí tem a distância, são 3.100 quilômetros, né? E Mermoz, ele faz essa travessia em 1930, os americanos vão usar a mesma rota dos anos 40, 10 anos depois. 10 anos depois. 10 anos depois. E assim, mas é uma coisa que eu tenho que explicar, vou tentar ser sucinto, é o seguinte: os americanos vão entrar na guerra em dezembro de 41, após o ataque de Pearl Harbor, lá no Havaí, certo? O Brasil vai entrar na guerra em janeiro de 42, rompendo relações com o eixo. Ele declara guerra em agosto e em janeiro, meses antes, ele rompe relações. Só que em 41 todo, passa avião por aqui, para os ingleses, sem Brasil e sem Estados Unidos estarem em guerra, abastecendo os ingleses que estavam lutando contra os alemães. Aí vem aquela questão, o governo alemão começa a questionar o governo brasileiro, certo? Você não é meu inimigo, mas você está ajudando meu inimigo, né? O que é que isso causa? Afundamentos de navios. Isso já... 42 é o ápice disso, assim, acontece muito afundamento, muito mesmo. Então, o Brasil fica segurando o que chama-se política pendular, porque nessa época, Vargas, ele ainda estava na política de conversar com os americanos e por trás também falar com os alemães, certo? É tanto que o governo brasileiro tinha comprado muito armamento alemão, e os ingleses detiveram esse armamento na costa lá do Mediterrâneo, e Vargas não teve o que fazer, perdeu-se esses equipamentos para a guerra, né? Mas aí já tem Parnamirim sendo instalada, né? Porque desde 40 o terreno é cedido para a Panam, a empresa civil, que o governo americano cria um sistema chamado ADP, traduzindo assim livremente é Programa de Desenvolvimento de Aeroportos. Para quê? Para se construir aeroportos em pontos remotos do mundo. Porque o americano era bom? Não, porque ele precisava desse apoio, né? Eu já estava pensando que eu vou ter que fornecer material bélico para os ingleses, então vou ter que dar estrutura. Então Parnamirim entra nesse contexto, Parnamirim e a rampa, né? Você tem a base terrestre e a base naval, a base de hidroaviões, lá no Rio Potengi. E isso permanece até 41, até o fatídico 7 de dezembro de 41, quando acontece o ataque de Pearl Harbor, lá no Pacífico. O Brasil não tem nada a ver com a história, mas o americano declara guerra ao Japão, consequentemente à Alemanha, né? E aqueles caras que estavam aqui pelo ADP de roupa civil, os engenheiros, os técnicos, os construtores, até mesmo o pessoal de logística, controle de voo, tira a roupa civil e bota a farda. Já eram militares disfarçados aqui em Natal, né? Isso aí você já tem como comprovar hoje, né? Já existe documento disso aí, de que até a gente conheceu aqui em Natal um primeiro comandante, que era o Marshall Jameson. Ele disse que ele um dia tirou a roupa civil e botou a farda militar, né? E isso é dezembro de 41. Quando é janeiro de 42, um mês depois, o Brasil é forçado a romper relações com o eixo, né? Então aí a coisa realmente piora para o Brasil, porque aumenta a quantidade de ataques. Aí Natal ficou com a base de Parnamirim, né, que a base de Parnamirim era dividido entre o exército americano, a marinha americana, né? A marinha cuidava da defesa da costa e o exército cuidava do transporte, de logística. E em 1942 a FAB também pega um pedaço da base. E lá na rampa você tem a base de hidroaviões, que fazia toda a defesa da costa. Vocês imaginam o seguinte: tudo aquilo que queria atravessar o Atlântico de navio era escoltado por aviões. Partindo aqui de Natal, partindo de Fortaleza, mas era escoltado por aviões, navios e aviões. E Natal tinha esse papel importante. E na parte do exército, que era o transporte e logística, tudo aquilo que o exército precisava no teatro da África, inicialmente, e depois no teatro mediterrâneo, de Burma, China, Índia e China, passava por Natal. Daí a importância. Tudo você imaginar, Fabiano, tudo.
Caramba, e eu imaginava, como eu aprendi na escola, que era só porque era o ponto mais próximo da Europa ou Não, era logística. Existia uma rota pelo norte, certo? Era até mais curta. Em compensação, o clima era muito severo lá. Então acontecia muito acidente, acontecia muito desastre aéreo, e os navios estavam sendo atacados pelos submarinos também lá no norte. Então eles aumentam essa rota, saindo lá basicamente da Flórida, né? Aí Panamá, Guianas, Belém, Natal. Natal eles chamavam de trampolim, jump, né? De salto, né? De trampolim é salto, né? De Natal para a África. Aí da África ele podia ir tanto para a Europa, ou ele podia ir para o Mediterrâneo ou para o Oriente Médio. Então dá importância. Tudo aquilo que o americano... Chegou um período, a gente pode afirmar o seguinte, chegou um período que tudo aquilo que o americano queria transportar via aérea tinha que passar por Natal. Chegou esse ponto. Chegava aqui e abastecia para poder passar. Isso. Normalmente eles... Não só isso. Normalmente era voos noturnos, né, porque se guiava também pelas estrelas. Mas assim, a população na época cita muito isso, que como eu falei, Natal era uma cidade pequena, né? Então assim, quando acontecia um fato novo, virava notícia. Né? E a população lembra que era voos de hora em hora. Não era sempre assim, né? Mas, por exemplo, quando houve a libertação da África, quando houve, do norte da África, quando houve o ataque mediterrâneo lá na Itália, que as tropas invadiram a Europa pela Itália, com certeza teve muita movimentação aqui. Até mesmo no dia D, na invasão da Normandia, Natal teve uma movimentação diferente. Entendi. E isso ajudou a cidade? Como foi a questão do desenvolvimento? Muitas pessoas perguntam... Só trouxe desenvolvimento também. Não, trouxe terror, né? O medo dos bombardeios, né? Aquela situação de que você tem um povo estranho chegando aqui na Terra, né? Mas assim, as pessoas perguntam muito quando a gente vai dar palestra sobre o legado deixado pelos americanos. A gente acredita o seguinte, que foi um legado para aquele momento, né? De que maneira? Chegou-se aqui o americano com investimento. Você teve a pista asfaltada entre Natal e Parnamirim, que até hoje é o mesmo traçado, certo? Você teve um incremento do comércio, né, porque você tinha aí um dólar valendo 18 cruzeiros, né? Cruzeiro ou cruzado, agora me fala, acho que é cruzeiro. Então, se você botar uma conversão rápida 1 para 20, né, quando um americano chegava numa bodega que queria comprar uma água que custava um cruzeiro, ele não ia fazer conversão por dólar. Ele pegava $1 do americano e entregava água e acabou-se. Então ele estava ganhando 20 vezes mais ali em cima. Né? O incremento do comércio ele foi visível. Né? Natal passou de pequenos comércios de bairro para outras estruturas, né, de comerciais. O grande hotel prosperou. Né? O grande hotel era um elefante branco. Você via poucas pessoas, passou a faltar vaga nos hotéis em Natal. Grandes comerciantes começaram isso. Seu Nevaldo Rocha, que faleceu semana passada, né? Ele tem relato que ele começou vendendo relógio para os americanos, né? Não só eles, seu Alcides também, da Rio Center também, tem foto dele na revista Life, né? Negociando tecido com os americanos na Casas Rio. E entre outros comerciantes que a gente tem conhecimento que prosperaram, né? Então trouxe, querendo ou não, trouxe desenvolvimento também para a cidade e passou já era naquela parte ali da Ribeira, né? Isso. Rampa, mas aí cresceu para a banda de Parnamirim. Cresceu, porque assim, dizem que o grande benefício da BR-101, a pista americana, foi que trouxe o crescimento da cidade para a Zona Leste, né? Zona Sul, Zona Leste, né? Depois dos anos 60, anos 70, você vai ter o crescimento pela Zona Norte, né, da cidade. Se você fizer um estudo do crescimento urbano. E outra coisa também, é a questão assim, do acesso a conteúdos, né, porque assim, Natal até a década de 40 era basicamente influenciada pela cultura francesa, né, a cultura europeia, principalmente a francesa, de literatura, vestimenta, música, né. Quando o americano chega, é toda uma revolução cultural aqui na cidade, né? A inserção do inglês na linguagem, até hoje a gente escuta aí o ok, o boy, né? Ainda não tem como comprovar, mas tem uma grande influência, né? Tem coisas que você fala aqui que não se fala na Paraíba, que é nosso estado vizinho, né? Aquela velha história do galado, você sabe a história do galado, né? Conheço a história do galado, é isso que eu ia falar. Do galado, que dizem, porque só se usa aqui, né? Se você for aqui em João Pessoa, você não escuta tanto o galado, pelo menos eu não escuto, né? Não escuto. Dizem que era porque as festas, até a chegada do americano, né? Para você entrar em determinados locais, até mesmo em cinema, você tem que estar bem vestido, né? Apesar do clima quente de Natal, eu não sei se na época era mais frio, né? Devido ao aquecimento
da Terra. Mas assim, as pessoas, você pega as fotos da época, o cara mais pobre que tem, ele tem que ter um ternozinho de lima ali para andar na cidade, um chapéu, terno de linho, um sapato, entendeu? E conta a história que em determinado momento o comércio abriu, essa exceção, né? Porque os americanos usavam calça jeans e camiseta, né? Era o estilo de vida americano, né? O óculos Ray-Ban, o cigarro Lucky Strike, a Coca-Cola, né? Tudo isso foi inserido durante a Guerra de Natal. E conta a história que os caras foram para uma determinada festa e não puderam entrar porque a festa estava com os americanos. E tem essa divergência. Eles estavam trajados em traje de gala, não estavam, enfim. Aí um amigo encontra com o outro e fala, mas fulano, e aí, foi pra festa? Não, fui, mas não pude entrar. Por quê? Porque só quem tá lá são os galados, porque estariam com traje de gala. Só que existe essa contrapartida que os comerciantes tiveram que abrir mão disso aí. Porque você não vai deixar de vender em dólar porque o cara não tá trajado adequadamente, né? Tem foto, Fabiano, interessante, que as próprias mulheres gostavam muito mais dos americanos, né? Porque assim, elas queriam casar e se embora, porque esse Natal era uma cidade pequena, então se você, como eu falei, conhecia todo mundo, então se você conhecia uma pessoa de fora e ter a oportunidade de viajar ao mundo, muitas mulheres queriam isso, né? Essa semana até fizeram algumas postagens com relação aí à prostituição e tudo, houve muito, um comércio que prosperou aqui foi os cabarés, né? Disse que era tanto cabaré em Natal, mas tanto homem que não dava vencimento, que os caras tinham que ser clandestinamente ir para Macaíba. Né? Esse comércio de corpos de femininos, né? Isso não aconteceu só aqui, né? Isso é uma coisa histórica, onde acontece em todos os lugares onde tem muita concentração de homens, né? Isso. A gente vê isso em mineração, né? Onde tem muita concentração de homens. Serra Pelada, né? Onde houve Serra Pelada, né? Você, assim, faz parte da natureza também do comércio, né? Assim, eu não estou dizendo que é bonito, que é certo, não. Que é errado. A gente está falando uma coisa histórica, é o que aconteceu, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Pai Pedro perguntou aqui, não sei se você está lendo. E essa história do chiclete, que falam que chegou aqui por conta da guerra, isso procede? Você sabe falar alguma coisa sobre isso? Eu não vou dizer que a goma de mascar chegou aqui por causa do americano, mas muitos produtos chegaram aqui por causa dos americanos, né? Talvez o chiclete, sim. Tem grande chance de ser. A Coca-Cola, com certeza, certo? A Coca-Cola é um produto, é uma marca que a gente tem certeza porque existe uma briga recente entre Natal e Recife para quem tem a primeira fábrica de Coca-Cola do Brasil, né? Existe foto de americanos aqui em Natal, existe relato que eles trouxeram uma engarrafadora dos Estados Unidos para cá, porque o avião trazia o xarope, né? Mas não trazia o refrigerante. Então a mistura era feita nessa engarrafadora lá dentro de Parnamirim, lá no PX, que chama PX. Só que a primeira fábrica reconhecida de Coca-Cola é em Recife, né? Só que as datas, se eu não me engano, a nossa é mais recente. Então, assim, existe até um contato, né, junto das autoridades, junto à fábrica da Coca-Cola. Você fala mais antiga, né? Mas a nossa é mais antiga. Sim, apesar de ser datas próximas umas das outras, mas a nossa é mais antiga, né? E a nossa não é fábrica, é uma matriz pequena de produção de Coca-Cola. Mas existe o contato das autoridades com a Coca-Cola para fazer alguma coisa no Natal referente a isso, né? Entendi. Em 1943, galera, o que foi que aconteceu em 1943? 43 a gente tem aqui o encontro dos presidentes, né, Roosevelt e Vargas, que eu acho que é o ponto, o fato mais importante que aconteceu lá no prédio da Rampa, quando eu pego no prédio da Rampa, é aquele prédio lá em Santos Reis, ali, esse prédio de arcos aí lá, essa foto é histórica, essa foto tem todo o livro de história, quem fala, dos últimos 10 anos, quando se fala em Segunda Guerra e Natal, essa foto aparece, né? Nessa foto você tem aí o presidente americano no banco da frente, aí, ao lado do motorista, e você tem Getúlio Vargas, o presidente americano Franklin Roosevelt, e atrás você tem Getúlio Vargas, né? Por que esse encontro aconteceu em Natal, né? Além de ter a base, né? Roosevelt, ele estava em Casablanca, no Marrocos, fazendo uma conferência com Winston Churchill, e Vargas estava no Rio de Janeiro, orientado por Oswaldo Aranha, como eu já falei no início aqui, o embaixador, diplomata. Ele vem até Natal porque sabia que Roosevelt passaria por Natal, provavelmente. Então, eles agendam esse encontro e acontece esse encontro em Natal. O que é que foi decidido aqui? Oswaldo Aranha sabia que só teria lucro ao final da guerra, porque guerra, os caras não vão combater porque é ódio e amor, não. É dinheiro, né? Então, assim, existe o lucro da guerra, né? A divisão de terrenos, as indenizações, né? A partilha do que foi conquistado.
Oswaldo Aranha disse a Vargas que só ia ter direito a sentar na mesa de negociação quem enviasse tropa. Né? Aí Vargas já disse, não, mas a gente já cedeu o território no Nordeste, né? Já estamos ajudando aqui a travessia da Marinha Mercante. Aí, mas tem que enviar tropa. Então Vargas vem até Natal, em 28 de janeiro de 1943, e senta com Roosevelt para negociar isso aí, lá no Rio Potengi. Dá nome à conferência, virou Conferência do Potengi. Né? Isso, todos os jornais da época noticiaram, o Jornal o Globo, o Diário de Pernambuco, né? Tem até matéria americana falando disso aí, né? Então daqui surge a iniciativa de formar a Força Expedicionária Brasileira, que assim, as pessoas nem sabem disso, a grande maioria, que Natal ela foi palco de diversas maneiras na Segunda Guerra, e esse foi um dos principais. Eu costumo dizer que não existe acordo diplomático no Brasil mais importante do que esse, até hoje não existe. Né? Porque aqui foi selado o destino de mais de 25 mil homens que foram enviados para a Itália, para combater sem armamento, sem treinamento, passando frio, entendeu? E muitos desses homens eram potiguares, né? Eu não me falha a memória aqui quantos eram, em torno de 300 ou 400, mas 8 deles morreram lá na Itália, né? E muitos voltaram transtornados, voltaram... Hoje é muito bom você falar, fulano tem uma pensão porque é ex-combatente, mas olha quantos anos esses homens demoraram a ter direito a essa pensão. O governo negou por mais de 20 anos esses direitos, né? Esses caras chegaram aqui e foram renegados, tiveram que tirar a farda. Não foi, é diferente do governo americano, que quando o cara voltou, eles voltaram como heróis, foram reconhecidos, tinha incentivo para estudar, fornecia bolsa, o cara para conseguir emprego, era tudo mais facilitado. Aqui foi o contrário. Os caras chegaram aqui e foram renegados à sorte. Mas voltando para 43, né? Como sempre. Tem esse encontro aqui, né? E o interessante, Fabiano, é que nessa foto existe a famosa gargalhada, né? Que é outro mito. Por que Roosevelt deu essa gargalhada, né? Foto nova aqui. Aí tem N motivos, tá aí a gargalhada. Já inventaram que tem um senhorzinho na direita aí, que sua foto também no meio, mas dá para imaginar aqui que é o Walsh, é um general americano. Dizem que eles estavam conversando e perguntaram onde é que eles iriam. Aí disseram que iriam em Maria Boa, aí foi aquela gargalhada, Good Mary, não sei o que, né, tal. Mas assim, ninguém vai saber nunca o que foi o motivo da gargalhada aí, né? Nem o que foi conversado exatamente nesse momento do Jeep, né? Então, assim, esse Mas encontro... é estranho ver uma foto de encontro de dois presidentes que iam tratar sobre guerra. Isso. Uma foto onde estavam rindo, né? É tanto que essa foto... Com essa Maria. Essa foto, ela foi tirada dia 28 de janeiro de 43, ela só foi liberada para a imprensa no dia 2 de fevereiro de 43. Por que eu sei? Porque eu tenho ela original aqui comigo. Uma das que foram entregues à imprensa, né? Aqui atrás tem um carimbo da Associated Press, né? E tem até umas marcas nela, que eu acho que foi a diagramação do jornal que usou na época, teve que fazer uns recortes aqui nela, cortou até o wash aqui, né? Então, assim, foi um encontro secreto, isso a gente sabe. Ninguém aqui em Natal sabia que Roosevelt ia chegar, né, fora, acho que a alta patente americana. É tanto que o governador, o interventor e o prefeito não souberam. Né? Eles só souberam quando encerrou a conferência, eles já estavam lá na rampa para partir, porque da rampa eles foram fazer vistoria nas unidades militares. E tem uma história interessante que a gente, uma época dessa, conseguiu localizar uma pessoa que era ligada ao... Me falha a memória, eu acho que é Aldo Fernandes, Rafael Fernandes, que era o interventor, né? E dia antes, a base pediu o veículo oficial do interventor, e que levasse esse veículo para a rampa com o motorista, né? Aí essa senhorinha, já bem idosa, já conversando com a gente, disse assim, quando o motorista voltou, eu lembro que acho que era avô dela, o vovô perguntou assim, fulana, e aí? Como é que foi lá na rampa? O que é que os americanos queriam com vocês? Não sei não. Eles passaram o dia adulando um aleijadinho lá na rampa, no prédio que chamavam de rampa. O aleijadinho era Roosevelt, né? Era o presidente americano, né? Então, assim, e a gente fala rampa, mas você vê o seguinte, os americanos não chamam de rampa, eles chamam de prédio de arcos ou então base de hidroaviões, base naval de hidroaviões. Então, assim, outros feitos importantes, Fabiano, você falou aí de 43, né? A gente tem aqui o primeiro afundamento de submarino alemão, um avião que partiu daqui de Natal. Né? 42 todos eles conseguem afundar sem ser detectado. Em 43 os ingleses e os americanos criam uma tecnologia que consegue detectar o submarino. Então eles começam a bombardear até afundar. Tivemos aqui, acho na costa, uns 4 ou 5, se não me engano, desde do Maranhão até Salvador, afundamento submarino.
Que até hoje está no fundo do mar, isso aí? Tá no fundo do mar. Assim, em todo canto do mundo as pessoas mergulham, têm conhecimento e tal, e aqui no Brasil é muito difícil. Eu lembro que a família Schirman, recentemente, de 10 anos aí, conseguiu localizar um na costa lá de Santa Catarina. E a Marinha do Brasil proibiu a descida de mergulhadores, né? Com medo de ter carga ativa ainda, alguma coisa. Mas assim, aqui na costa mesmo, Rafael, aqui próximo aqui de Natal, você tem aviões afundados. Você tem um Ventura ali na Praia do Forte, você tem uma B-26 da década de 60, mas também está afundado na Praia de Areia Preta. Você tem Catalina, você tem P-40, até P-38, que é um avião assim, que as pessoas não acreditam que passou por aqui. Tivemos um acidente de P-38 aqui na costa. E poderia ser explorado, assim, turisticamente, né, o mergulho desses... eu sei que o que dificulta é o seguinte, a janela de mergulho é muito curta, parece que só dá certo se mergulhar entre novembro e janeiro, por causa do baldeamento da areia, coisa desse tipo. Mas é uma alta estação, dá para a pessoa... Mesmo assim, justamente, né? Faz um trabalho de turismo disso aí. Porque é impressionante, pô. A gente vê lá nos Estados Unidos, eles aposentam porta-aviões, por exemplo, e transformam em museus, pô. Em museu. Encosta lá, um porta-alemão lá na costa, transformam em museu, colocam aviões também, que foram aposentados também. Isso. E é um simples... um festival daquilo ali, da amostra do poderio na época. Eles conseguem fazer dinheiro com turismo, né? Coisa que a gente aqui parece que só faz o nosso turismo for turismo de praia, né? A gente está lutando há quanto tempo para ter o Museu da Rampa, né? Eu acho que mais de 10 anos aí, que eu conheço, da minha parte, mais de 10 anos. Fora as outras pessoas aí que lidam com esse assunto também há muito tempo, mais tempo que eu. E assim... Eu me lembro que você estava nessa luta, né, assim, enganjado em botar o Museu da Rampa para funcionar, que realmente se tornasse uma realidade. E aí, como é que está hoje essa questão do Museu da Rampa? Continua, a obra foi inaugurada, mas coisa de Brasil, né? Inauguraram a obra sem poder usar. Faltava terminar. Aí o atual governo está tentando, né? Quando eu estava envolvido, a gente tentou alguns contatos e soubemos que faltava em torno de 20%, eu não sei como é que está hoje. Eu sei que você passa lá, está fechado, né? Tá parada a obra, a gente não vê obra. Dizem que concluiu, está faltando um acervo, né? E como é que você vai fazer o museu, inaugura e não tem acervo? Né? Planejamento também, né? Coisas que você deve pensar previamente, né? Por exemplo, eu tenho algumas coisas aqui em casa que eu guardei porque não tinha onde expor, então guardei aqui em casa, né? Você tem aqui, ó, esse talher aqui, ó. Deixa eu só, aqui, ó. Esse talher aqui possivelmente foi lá da Rampa, tá marcado o West Navy, né? Tá marcado como sendo da Marinha Americana, né? Foi usado na época, né? Mesma pergunta do chiclete aí. A gente já respondeu essa do chiclete. Eu ia dizer que eu não tenho como comprovar não, mas provavelmente foi. Eu tinha um amigo, professor Spencer dizia assim, é possível, mas não é provável. Não é provável. Para poder provar uma coisa dessa é muito complicado. Né? É muito difícil. Mas assim, com certeza, Pedro, aqui, assim, o estilo de vida do americano influi muito. Tem uma coisa interessante, Fabiano, que existia um escritório chamado Escritório de Relações Interamericanas. Ele ficava no edifício Mossoró, na Ribeira. Certo? Ele fica praticamente ao lado da antiga rodoviária, esse edifício, um edifício de esquina grande. Esse escritório, ele era responsável por trazer a cultura americana para o Brasil. E Natal tinha uma sede dele, certo? Que era, se eu não me engano, ela era coordenada lá nos Estados Unidos por um dos descendentes do Rockefeller, que foi um dos homens mais ricos do mundo na época, né? E para esse escritório ser aberto aqui, teve que ter autorização direta de Roosevelt. Né? Mas era compreensível, diante da quantidade de americanos que tinha aqui, né? Pronto, outro mito, as pessoas perguntam, quantos americanos estiveram em Natal? Efetivamente, trabalhando no dia a dia, mais de 2.000 homens, certo? Agora, entre 41 até 46, quando eles foram embora, eu acho que passaram em torno de 50 a 60 mil americanos aqui passaram. E eu acredito que nessa época quem governou Natal foi eles mesmos. Eu acho que... Ficou o quê? Quem governou Natal? Eu acho que prefeito, governo nessa época não tinha tanto poder com eles aqui não. Acho que quem decidiu essas questões... E eles também não se envolviam na vida civil. De vez em quando eu encontro um post na internet dizendo assim, os americanos botaram o nome da rua, da Avenida 1 até a Avenida 15, 16, né? Não, eles não se meteram nesse cotidiano da cidade, certo? Isso aí já existia antes deles, o Alecrim é um bairro centenário, já existia o Alecrim, né? Agora, por exemplo, a pista... É que provavelmente foi copiado dos americanos, né? Não, eu acho que é o modelo francês. Assim como eu falei, antes da guerra, a nossa cultura é muito cultura europeizada, né?
Mas eu vou dar exemplo aqui da pista, certo? A pista de asfalto, ela nascia mais ou menos onde eu atendeu, na Potengi, ali na esquina da Prudente e Moraes com a Potengi, certo? E ia até Parnamirim, até a base. Eu achei um documento durante a minha pesquisa para o meu livro, em que o governo americano ele se oferece para continuar a obra até o Porto de Natal, passando por dentro da cidade alta, ou seja, pensando que futuramente ia servir para a cidade, né? Qualquer carro que chegasse no porto ia ter umas vidas assaltadas. Em contrapartida, eles pediram, acho que foi um valor irrisório ao governador na época, e o governo não se interessou, né? Faltava um pouco dessa visão também, né? Em futurantes. Não, porque sabia que não ia sobrar aquela partinha deles. Ninguém sabe, né? Até hoje o brasileiro é foda. Dá de se imaginar como é que é o negócio aí, né? É impressionante. E em 44? 44 você tem aí começa a mudar as coisas, né? A frente russa é dividida, a frente alemã com a frente russa, a frente ocidental com a frente oriental. E Natal, teoricamente, começa a perder um pouco de sua importância, né? Apesar que muita coisa fica passando por aqui. Por quê? O Teatro da China, né, que chama CBI, que é China, Burma e Índia, passava tudo por aqui, certo? Os aviões. E nesse aspecto aí, você começa a ter uma reviravolta na guerra. Os americanos já começam a ter uma certa autonomia no Pacífico, para avanço no Pacífico, né? Então cria outra linha aérea, né, indo pela costa oeste deles. E aqui em Natal você tem a passagem, nessa época, das B-29, que foram as primeiras modelos desse avião que saíram da América passando para atacar a China, né, indo pelo Himalaia. E esse avião é o mesmo modelo que atacou, lançou bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki, né. Só que na época, como eu falei, o americano não tinha autonomia de sair dos Estados Unidos e conseguir bombardear o Japão. Ele teve que tomar Midway, teve que tomar Guadalcanal, todas aquelas batalhas no Pacífico até conseguir chegar no Japão. E lá na Europa, a guerra estava dividida. Os alemães estavam lutando contra os russos de um lado e os ingleses e americanos de outro, né? E já tem uma certa reviravolta, digamos assim, né? Em compensação, quando tinha grandes operações, Natal era muito solicitado, né? Mas a grande mudança é essa, é que em vez de existir só a rota passando por Natal, existiam outras rotas, mas Natal continuava sendo importante. Existe um relato de Eisenhower, que ele diz que, acho que é Eisenhower que fala, Eisenhower que ele vem no Brasil em 46. Ele vem ao Brasil, elogia a participação brasileira na guerra, faz todo um discurso político, e diz que se não fosse a base de Natal, a guerra poderia ter durado mais alguns anos, né? Então, assim, 44 é decisivo para isso acontecer, porque começa a abrir várias frentes e Natal continua sendo importante à sua maneira. Foi 45. 45 é o último ano da guerra, né? É a vitória, né? E você sela aí essa relação de Estados Unidos e Brasil como? No retorno das coisas. Tudo que foi, que precisou voltar por avião, passou por Natal na volta. Passou por Natal. Passou por Natal. É outra coisa importante. Até mesmo os corpos, viu? Porque teve a Operação Glória, que houve a recuperação dos corpos das pessoas que morreram nessa guerra, que o americano tem uma cultura diferente dos ingleses. O americano ele vai resgatar o corpo e leva para um cemitério lá nos Estados Unidos, né? O inglês, a gente tem casos de pilotos que morreram aqui em Açu, em Panguaçu, no acidente aéreo, que estão enterrados lá no cemitério do Alecrim ainda. Né? Dos corpos, muitos deles, durante a guerra, foram transportados para cá e se enterraram aqui. Ou então as pessoas morreram no translado e se enterraram aqui. Mas ao fim da guerra, todos foram levados, com exceção de um, que é o Thomas Browne, que está enterrado lá no cemitério do Alecrim ainda. Que até hoje ninguém sabe o motivo exato por que esse corpo ficou aí. Mas está lá. Tem quanto tempo aí, Fabiano, a gente aí de papo? Nós temos 14 minutos. 14 minutos. Então, assim, com o fim da guerra, né, houve digamos, essa tristeza em Natal, porque os comerciantes acharam ruim, as pessoas acharam ruim também, porque gostavam dos americanos aqui. Talvez Natal tenha sido uma das poucas cidades do mundo onde a guerra acabou e o pessoal ficou triste. Porque geralmente quando a guerra acabava era uma felicidade, uma alegria, né, todo aquele sentimento O grande poder de compra estava indo embora, né? Estava indo embora. Tanto que iam ter que manter os seus comércios com a população anterior de quando começou a guerra. Se você pegar a população de Natal, João Pessoa e Maceió, daquela época, né, Natal, se não me engano, tem menos habitantes do que João Pessoa até, certo? Com o fim da guerra, né, isso causa um grande incremento, né, que só vem a ser substituído com a presença dos pilotos da FAB aqui, os militares da FAB. Mas não chega nem perto, certo,
do que foi o impacto americano. Né? Olha, para ter uma ideia, a quantidade de veículos, certo? Os caras tinham estocado veículo lá na base que superava, acho que em 3 ou 4 vezes a quantidade de veículo que tinha na cidade toda. Né? A quantidade de combustível era tanta para eles operarem a base, tanto de avião como veículo terrestre, que mesmo se levando de trem, não dava vencimento. Então eles fizeram uma tubulação de 100, digamos assim, de metal, de milímetro de metal, que sai lá da rampa, lá do Porto de Natal praticamente, e vai até a base de Parnamirim. Esse tubo está enterrado aí pela BR-101, certo? Aqueles tanques de combustível que a gente vê lá na praia, acho que até desmontaram alguns deles. Lembra que tem os tanques de combustível da Petrobras? Sim. Pronto, aqueles tanques quem fez foi a Exxon, né? A Standard Oil. Na época da guerra, para abastecer os aviões que era precisavam. ali que você está falando, ali em Santos Reis. Brasil Teimosa, né? Isso, em Brasil Teimosa, ali mesmo. Isso. Entendeu? Você pega a foto, deve ser ver aqueles tanques construídos, né? Então existia uma estação de bombeamento que jogava isso lá para Parnamirim, para abastecer os aviões. Vou colocar aqui outras fotos aqui que era da época. Né? Olha, aqui na aí, um bondezinho. aí você tem foto aqui é onde? Essa foto aí ela é de frente ao Grande Hotel. Você tá vendo aí o Procon estadual, né? Tá até, acho que tá não é mais o Procon estadual, já foi o Procon estadual esse prédio. Né? Para quem está sintonizando, ali o Grande Hotel, naquela descida daquela ladeira grande que vem dali do Onofre Lopes, né? Isso. Já no final, já chegando na Ribeira, naquele sinal ali onde tem também tem um presídio ali, né? À direita você tem a Igreja de Bom Jesus, à esquerda você tem um CDP, Isso. né? Aí essa visão é do cruzamento aí, esse cruzamento. Né? Eu acho que do outro lado ali já foi Defensoria Pública um tempo, e esse da direita, esse prédio foi o Procon estadual. Essa foto ela ficou conhecida nos últimos anos porque ela é da revista Life, né? Tá, um fotógrafo aqui em 1941, né? E ela fez várias fotos da cidade, né? Espalhou isso aí. Deixa eu ver aqui, tem outra foto aqui. Aqui essa foto aérea aqui é de onde? Essa foto é de Parnamirim, essas aí são as B-29, né? Sim, que passavam por aqui, poder abastecer e passar. Que foi esse tipo de avião aí que jogou. Isso, que jogou. O detalhe dessa operação aí é que ela foi a primeira vez que esse avião foi utilizado e foi um desastre, porque eu não sei dizer quantos caíram, mas muitos se acidentaram lá no Himalaia. Eles tentaram cruzar ali o Everest para atacar o Japão, né? Ia ser uma grande resposta americana depois de Pearl Harbor, porque eles atacaram em 42 com os B-25, mas fizeram um arranhão. E com o ataque das B-29 eles acharam que ia ser um grande ataque, só que foi um desastre aí porque o avião se acidentou. Muitos deles se acidentaram. Aí essa foto é mostrando um pouco da relação Brasil-Estados Unidos, né? Aí essa foto é Parnamirim, certo? Alguma solenidade, alguma coisa. Você tem um jeepzinho ali passeando. Né? Aqui, Fabiano, a guerra ela foi muito uma guerra de bem-estar, entendeu? Você tinha aquela tensão, aquele medo, certo? Mas quem veio para cá passou bem, porque assim, você não tinha um conflito direto, você tinha um clima agradável, né? Você dinheiro no bolso. Muitos americanos vinham aqui comprar meia de seda para mandar para as namoradas nos Estados Unidos, porque a indústria estava voltada para a guerra, então não existia meia de seda. Eles chegaram no Brasil, aqui em Natal existia muitos produtos, eles compravam para mandar. Né? Tem uma história que você pode passar a noite falando disso aqui. Tem as botas de Natal, o Natal Boots, que ficaram conhecidas no mundo todo, posso dizer. Foi até matéria de revista da Life, isso aí. Né? Eram botas feitas aqui. Né? Verdade. Voldemax, esse Jeep eu não sei se é o Willys, mas provavelmente sim. A patente é da Willys, né? Mas aí a Ford fabricou também. Era tanta necessidade do Jeep que eles fabricou, todos os fabricantes tinham o direito à patente de fabricar, a produzir. Um prêmio meu está dizendo aqui que a Alemanha tem uma marinha submarinos poderosa, é verdade. A gente começou os famosos U-Boats, né? Durante muitos anos se falou que esses submarinos eram submarinos americanos atacando navios para forçar o Brasil a entrar na guerra, mas hoje já se sabe que não. Que o americano, o alemão... Oi. Não só submarinos, né? Eles também aprimoraram os tanques de guerra, né? Os tanques de guerra. Olha, alemão é fogo, porque os caras foi o primeiro a ter avião a jato em combate, submarino de primeira linha. Os tanques de guerra deles eram melhores que os tanques os aliados, né? Cara, os caras porque os caras tiveram um país destruído em duas guerras, né? A Alemanha foi destruída tanto na Primeira como na Segunda Guerra, teve grande parte do país destruída, e hoje é um dos países mais desenvolvidos que existe no mundo.
Quer dizer, os caras têm um Alemão, poder de reconstrução monstruoso. eu só comparo Como os o japoneses japonês, também, eu né? só comparo alemão ao japonês, entendeu? Assim, na década de 30, o alemão lá já tinha Rodobahn, né, que era rodovias com 4, 5 faixas, arquitetura, assim, coisas que a gente foi ver aqui no modernismo aqui no Brasil, né, na década de 60. E sem falar nos motores de avião que foram produzidos, o próprio Fusca, o motor refrigerado a ar, entendeu? É coisa da guerra, né? Fabricação de medicamentos também prosperou durante a guerra com eles lá, com as empresas, né? Tem uma pergunta antes aí, Rafael, sobre o Jeep de Roosevelt, né? Isso. O Jeep de Existe ainda o Roosevelt, Jeep do encontro, né, de Roosevelt? esse Jeep sumiu na história, certo? Durante um tempo ficou exposto lá na base aérea e na década de 60 esse Jeep desapareceu. Foi a leilão e ninguém sabe quem comprou, desapareceu, né? Ninguém Durante sabe o que um aconteceu. período, não, durante um período apareceram alguns se dizendo seu de Roosevelt, mas aí a gente tem como descobrir, entendeu? Porque você pega o número do chassi e a gente bate com o número de lote de fabricação lá nos Estados Unidos, tem como ver isso aí. Valdemar está perguntando aqui se a fábrica de Bugre era dessa época. Não Sei sei se não, você sabe Volder. dizer isso. Informar. Volder é meu amigo aí, mas eu não sei responder essa não, viu, Volder? Mas eu acho que não, a fábrica de Bugre é de um tempo pra cá. Se for falando da A Selvagem, fábrica a de Bugre está Selvagem... falando, se for da se Selvagem, for nos Selvagem... anos Agora sim, 90, né? 80, 90. 80, 90. Agora sim, existia um carro alemão que era primo do Fusca, digamos assim, que ele parece um Bugre, que foi usado lá no deserto, lá no combate do deserto, que era o rival do Jeep Willys, né? Existia esse da Volkswagen lá, que era parece um Fusquinha, mas ele é mais quadradinho, né? Sei. Posso dizer que é um Bugre. É. Então, acho que eu falei demais aí, Fabiano. Não deixei você falar aqui, muito. Não. Estamos aqui em 6 minutos. Vamos passar aqui para as considerações finais. Vamos. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Obrigado se você ter aceitado o convite, cara, ter me tirado aí desse perrengue dessa semana. Eu quero te ouvir aí sobre as considerações finais. O que você achou? À disposição, eu tenho o maior prazer em falar sobre isso. Eu fico muito feliz quando as escolas chamam a gente para conversar sobre o assunto. Pena que nesse momento de pandemia não dá para fazer, mas tem um recurso tecnológico para a gente talvez atingir até mais pessoas, né? Deixa eu responder aí o Wendel lá, você está perguntando dos aviões. O avião de Maria Boa, não consegui localizar ele, tem um artigo lá no blog que eu postei ontem, no blog P47, vai lá no Portal Grande Ponto, no Facebook, certo? E o avião Macaíba, ele foi desativado em 43 ainda. Eles foram fazer um bombardeio, quando ele recuperou, ele empenou a estrutura, quando foi para revisão nos Estados Unidos, ele não teve como se recuperar, então foi aposentado. Interessante esse avião Macaíba, Fabiano, porque eu acho que é o único avião que tem nome de cidade brasileira, americano, que é Macaíba. É Senhorita de Macaíba. Aí dizem que quando ele atacou esse submarino, quando ele voltou para a base, aí riscaram o Senhorita e escreveram Senhora. É como se tivesse perdido a virgindade. Né? Então, assim, esse avião ficou conhecido, tem muita foto dele na internet, é um Conheci não, vou fazer uma pesquisa sobre isso aí. É o PB4Y, bota B24 Macaíba, o que você acha, né? Pedro falou aqui que quando os americanos foram embora, as meninas de Maria Boa também ficaram muito tristes. Eu acho que ficaram mais tristes foi ela. eu não tenho conhecimento para afirmar que Maria Boa existia na época da guerra, assim, porque eu acredito que ela existiu mesmo pós-guerra. Durante a guerra, eu acho que ela trabalhava em bordel. Né? Porque se ela chegou aqui em 43, como dizem que ela chegou, eu acho que não tinha condição em 2 anos ela montar um negócio que prosperou ao ponto que conseguiu prosperar. Né? Ela ainda era uma das meninas, né? Isso, ainda era uma das meninas, né? Mas assim, eu não conheço um estudo aprofundado que tenha essas datas fixadas. Eu sei que quando ela chegou aqui, foi para a Pensão Estrela, né? E dizem que era uma mulher muito bonita e educada. Isso aí é relato. Porque ela ganhou notoriedade com os pilotos da FAB. Isso aí com certeza sim. Né? Até hoje tem troféu Maria Boa acontecendo por aí. Meu pai falou em Maria Boa, meu pai botou umas carinhas com os corações. Rapaz, dona Chorou. Tá vendo, rapaz? Wesley Bar não, Volder, é Wonderbar. O Wonderbar existiu também, foi sede de governo quando o governo conseguiu independência. Não virou república. Aí na década de 40 foi cabaré. O prédio virou cabaré. Diz que é o melhor comércio que tem, se não der certo como estoque, né? Tem como Cara, vender. eu sempre no final eu
eu indico um filme sempre relacionado ao mais ou menos ao tema que a gente tá. Andei assistindo filmes de guerra essa semana, depois que conversei com você. E gostei muito de um filme chamado 1917, que é uma missão... muito bom. Primeira Guerra é muito bom. Né? A dupla de soldados, que acabam apenas né? Mas com a missão de entregar uma mensagem e impedir um ataque, né? Para poder evitar mais mortes, né? E esse filme é muito bom. Eu indico a todos vocês assistirem 1917. Você tem algum filme bom de guerra que você assistiu? Rapaz, além desse aí, eu sou suspeito de falar, porque... pronto, eu vou indicar uma série, certo? A Band of Brothers, certo? E o documentário, tem um documentário que você acha fácil aí, não sei se no YouTube vai ter, mas aí você procura Um Brasileiro no Dia D, certo? Foi feito por João Baroni, o baterista do Paralama de Sucesso. Sim, aquele que você fez a live. Isso, fiz a live com ele, né? Eu tive a oportunidade de ajudar ele na pesquisa do livro dele, 1940. Pronto, indicar um livro, 1942, o Brasil e sua guerra quase desconhecida, de João Baroni. É um livro bom. Tem esse documentário que eu tá falando de Senta Pua, esse documentário é excelente, esse aí tem no YouTube, certo? Muito bom também. Né? Assim, o bom de Segunda Guerra, Fabiano, é que sempre tem assunto. Entendeu? Sempre tem livro saindo, filme. Vamos marcar outra live pra gente falar mais. Vamos marcar. Deixa eu concluir minha pesquisa aí do avião que foi metralhado aqui na costa. A gente tem 1 minuto e 15. Pronto, mas tá feito já. Agradecer a você pela oportunidade. Então, pessoal, Léo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Adorei. Para mim era um dos assuntos mais esperados, porque eu sabia que eu ia aprender também. Não ia só participar de uma live e tentar ajudar as pessoas que estavam assistindo. Então eu sabia que ia aprender e aprendi muito. Você tem muito conhecimento sobre o assunto de causa. E que Deus te abençoe, meu amigo. E que daqui para frente a gente possa combinar outras lives e falar mais sobre outros assuntos. Tá bom. Beleza? Eu quero agradecer a todo mundo. Pode falar. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Maristela, rapaz, porque botou no grupo lá, o pessoal participou aí. Dário disse que ia assistir, nem entrou, mas eu acho que amanhã ele assiste. E o pessoal do Sesc, Raquel e Lidiane, que entrou aí, né, Arthur. E dona Cleusa, que estava aqui falando comigo, eu não tive como responder uma coisa. Um abraço à senhora também. Tá bom. E lembrando que todo vídeo que, quando acaba aqui, no dia seguinte eu coloco no canal Papo Arretado no YouTube, tá? Então fica lá disponível. Amanhã eu mando o link para você depois que eu publicar. Pessoal, obrigado a todos por ter ficado até aqui, até o final. Espero que vocês tenham gostado e até terça-feira que vem, que a gente volta ao dia e o